Muito bem, estamos de volta com o nosso Momento Saúde e o assunto hoje é doação de sangue. Um detalhe também importante, Eliana, é que muitas vezes quem está doando doa por solidariedade, mas não sabe da importância dessa doação. Para quantas pessoas serve uma doação de sangue? Ela não vai só para uma pessoa, correto? Sim, correto. É bom ter perguntado isso para a gente ter oportunidade realmente de esclarecer e contribuir realmente em cada pessoa entender o quão importante é cada doação de sangue que se faz. Então, nessa bolsinha de 470 ml que são coletados aproximadamente, ele pode ser dividido, fracionado, como nós chamamos aqui dentro do Hemocentro, em até 3 partes, em até 3 hemocomponentes. Então, são as hemácias, que é a parte vermelha do sangue, a cor vermelha que a gente conhece. O plasma, que quando a gente olha para o sangue a gente enxerga só a parte vermelha, né? Mas dentro dessa parte vermelha que a gente olha tem o plasma, que é a nossa parte líquida. E essa parte líquida é de cor amarelada, é o plasma, os glóbulos brancos. Ainda nós podemos fracionar as plaquetas, retirar de dentro dessa parte amarela, podemos ainda retirar as plaquetas. São hemocomponentes muito importantes, todos os 3. E todos eles são transfundidos, não é só a parte vermelha que a gente conhece. Então essas 3 partes, elas podem chegar para pacientes diferentes. Então, dependendo da necessidade que ele tiver, do motivo que ele precisa da transfusão, ele vai receber uma dessas partes. Pode ser que o paciente precise receber mais de uma. Ele recebeu hemácia, mas por algum motivo ele pode precisar receber o plasma. Porém, sempre avaliando a necessidade individual de cada paciente. Há casos em que ele recebe todos os componentes ou não? Pode acontecer, isso depende da avaliação médica. É o médico que decide e que avalia qual é a necessidade desse paciente, qual dos hemocomponentes ele precisa e quantas bolsas de cada hemocomponente é necessário para aquele caso. E qual é o intervalo entre uma doação e outra, Eliana? Bacana. Existe uma diferença entre homens e mulheres no prazo de doação. Os homens podem doar a cada 60 dias, então a cada 2 meses, não fazendo mais do que 4 doações em um ano, num período de 12 meses. As mulheres, o intervalo é um pouquinho maior. 3 meses é o intervalo mínimo, não menos do que 90 dias. Então, a cada 3 meses, não doando mais do que 3 vezes no ano também. Antes eu já comentei a questão dos mitos, mas um outro detalhe que talvez preocupa quem está em casa nos assistindo é o passar mal durante a doação. É comum as pessoas se sentirem mal durante uma doação ou não? Muito relativo. É muito relativo. O sistema emocional do doador, ele interfere diretamente nesse passar mal que muitas vezes as pessoas dizem, né? Mas às vezes é um mal-estar muito leve, é uma queda de pressão momentânea muito rápida, e a pessoa imediatamente já se recompõe. Então o sistema emocional, os medos, os receios, o cansaço, a má alimentação, o estresse, isso tudo contribui para esse passar mal que as pessoas costumam dizer. Então todo o medo que a gente traz e toda a ansiedade que a gente traz junto no momento da doação de sangue, elas contribuem para esse mal-estar leve, né, que a pessoa pode ter. A gente sabe que não vai ter então nenhuma consequência maior dessa doação. Vai também do comportamento, como você disse, do doador, de levantar devagar também, né, ou sair da cadeira. Para quem já doou sabe que isso é comum acontecer, tá animado com a doação, levanta ligeiro, aí vai ter uma hipotensão, vai reduzir a pressão arterial e ele vai acabar passando mal, como a gente diz na linguagem popular. Sim. Mas então, um outro detalhe também, Eliana, a questão popularmente dita como afinar o sangue, não vai alterar em nada, nem afinar e nem como qualquer outro tipo de alteração no organismo da pessoa, essa doação. Exatamente. O organismo, ele só repõe o volume que foi doado. Então a medula óssea, que é o órgão responsável pela fabricação sanguínea, pela reprodução das nossas células, ela repõe automaticamente esse volume que é doado. Não afina, não engrossa o sangue, a pessoa não emagrece, não engorda, como esses mitos que às vezes ainda acontecem por aí. É apenas uma reposição do volume que foi retirado. A gente ouve bastante esses mitos, que eu costumo classificar como mitos, na questão de comportamento das pessoas, até para explicar, né,
a não doação. Mas então está esclarecido aí que não tem problema nenhum, você não vai passar mal e também não vai ter complicações de saúde, nem se doar 1 ou 100 vezes, Eliana, o tempo de doação também não vai alterar. Não altera, porque esse intervalo de tempo e esse volume retirado justamente são parâmetros do Ministério da Saúde para que tenha segurança a médio e longo prazo para o doador e ele não tenha nenhum tipo de prejuízo. Só mais uma questão para nós, a última prova, digamos assim, né, para quem está ainda incrédulo quanto à doação, qual é o volume total de sangue no nosso organismo? E aí nós já vamos fazer uma relação na proporção com o que é doado. Em média, 8% do nosso peso é sangue. Então, um pouco mais de 400 ml são coletados, 8% do nosso peso é sangue, sobra bastante. Sobra bastante, não vai ter problema nenhum. Não. Então, Eliane, mais uma vez, para nós fazermos o convite para o pessoal, a gente sabe que esse mês que nós estamos entrando, ou essa estação que nós estamos entrando, é um período em que há poucas doações de sangue. Então, eu gostaria que você fizesse um convite para quem está em casa e ressaltasse mais uma vez a importância dessa doação de sangue, e que não é só uma doação, uma simples doação como qualquer uma que a gente faz na nossa vida, mas que tem muita importância sim, porque vai ajudar e pode e vai salvar vidas. Então, agora durante esse mês de junho e julho, que é o período frio do nosso ano, então a gente acaba, os nossos estoques acabam sofrendo bastante porque realmente diminui as doações nesse período. Por que as doações diminuem? Porque quando está muito frio ou tempo muito chuvoso, as pessoas acabam não querendo circular muito, né? Saem do seu trabalho ou da sua casa e não querem circular muito. Então as pessoas ficam inibidas de vir fazer a doação aqui no Hemocentro. Da mesma forma, aquelas que não vêm porque ficam inibidas com o frio, muitas estão resfriadas ou qualquer outro tipo de doença respiratória. Então é um período bem delicado, onde a gente orienta que as pessoas que se sintam bem, que se sintam em condições, que realmente programem a sua rotina durante esses meses do inverno para que a nossa distribuição, o fornecimento de sangue possa se manter dentro da normalidade e nós não tenhamos nenhum problema de fornecimento. Nesse período, nesses dias, por exemplo, alguns hemocentros do estado estão com falta de sangue do tipo O negativo. Então, como nós somos uma rede, nós somos em 7, todos nós estamos trabalhando para o restabelecimento do sangue do tipo O negativo e vamos aproveitar, é claro, o 14 de junho aí para fazer reposição e abastecer adequadamente os nossos estoques. A empresa, se ela quiser que os funcionários dela doem sangue, o Hemosc vai até lá ou não é possível? Isso não é possível em função de todos os parâmetros técnicos e sanitários que nós precisamos seguir. Então, as empresas que desejarem fazer qualquer campanha de doação de sangue podem entrar em contato conosco pelo telefone e aderirem ao projeto Empresa Solidária, que é chamado em todo o estado. Então, aí nós repassamos informações de como funciona o projeto Empresa Solidária. As coletas externas nós realizamos nos municípios da região. Então, o nosso atendimento fica para os mais de 80 municípios que nós temos aqui na região, também respeitando os critérios sanitários e de legislação. É preciso proporcionar saúde também aos doadores, né? Já vão estar ajudando, vão estar em forma de solidariedade e contribuindo, então é preciso também manter a segurança para que eles possam doar com tranquilidade. E aproveitamos para convidar aos doadores para poder fazer a sua doação de sangue nos próximos dias, aproveitando as comemorações e o que a gente preparou aqui para o 14 de junho, no caso 14 é domingo, então vai ser 15 a nossa programação aqui dentro do Hemocentro na segunda-feira. O Hemocentro promete estar bastante cheio, não só na segunda-feira, mas durante toda a semana. Então você também que está em casa, que está nos assistindo, pode aproveitar para organizar a sua agenda e vir pôr em dia a sua doação. Ok, muito obrigado, Eliana, pela conversa aí conosco, pela disponibilidade com o programa Momento Saúde, e convidar você que está em casa, queira deixar o seu assunto, é só entrar em contato conosco no e-mail que está aparecendo na tela e deixar a sua pauta, o que você gostaria de ficar sabendo aqui no Momento Saúde. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. It's a beautiful